Paz, Senhor, meus irmãos, estamos estudando a lição 12 da Revista dos Adultos, a bendita esperança, a marca do cristão. O tema trimestre é a carreira que nos está proposto, caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Revista comentada do pastor Zé Gomes. Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a nossa jornada, hoje vamos tratar desse tema a respeito daquilo que nos motiva, daquilo que nos dá ânimo para chegar, aquilo que nos dinamiza, pois nós já compreendemos, já entendemos e pela fé, aleluia, aguardamos essa bendita esperança. Ou seja, um dia estarmos com o nosso Senhor Jesus. Textuário, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Verdade prática, a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Então, vem o vento, vem a tempestade, tentação, o inimigo tentando nos parar, mas a gente tem uma âncora, ou seja, estamos firmes, estamos ligados em Cristo, essa âncora no céu que nos garante, aleluia, se permanecermos fiéis, se andarmos pelo Espírito, nos garante estarmos seguros e nada nos move com essa bendita esperança, como aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, que até morriam, aleluia, mas não negavam a Cristo, pois sabia em quem tinha crido, sabia para onde iria. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Paulo é um exemplo vivo disso, a transformação radical que ocorreu na sua vida. Ele, como perseguidor, passou a ser perseguido, pois teve um encontro maravilhoso com Jesus. Os objetivos da nossa lição são mostrar o alvo da esperança cristã, explicitar a doutrina da esperança cristã e enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. Então, estaremos estudando cada objetivo desse em cada tópico da nossa lição. A leitura bíblica em casa se encontra em Romanos 8, do verso 18 a 25, que diz: Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque a que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então lembramos também, quando lemos esse texto, da galeria da fé, dos heróis da fé, ali em Hebreus, capítulo 11. A gente vê que aqueles homens morreram em uma esperança, Então eles tinham convicção, como o próprio Abraão sabia que a pátria que o esperava não era somente aqui, mas ele tinha uma viva esperança naquilo que estava por vir. Hebreus 11, 9 e 10 diz: Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos aqueles heróis da fé tinham também uma viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução diz o seguinte: desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. 1 Pedro 1, 3, 21. É uma obra poderosa de Deus, que move a Igreja de Cristo a trabalhar por causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã, quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Então, é o nosso combustível. Aleluia. Pois é o que nos estimula, é o que nos move, sabendo, aleluia, que é fiel aquele que nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a referência a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição
de Jesus Cristo dentre os mortos. E o verso 21 diz: E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Nos dá esperança exatamente que o nosso Senhor, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, né? E prometeu que vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo nos mostra que Cristo já volta, né? A palavra do Senhor se cumpre cabalmente. Louvado seja o nome do Senhor. E aguardamos esse acontecimento maravilhoso. Aleluia. Que todos os santos, aqueles que já partiram para a eternidade, os que estão vivos, aguardam. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico: para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que se não se vê, ao futuro. Romanos 8, 24 e 5. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Tito 1:2, 1 Pedro 1:21. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória, e a esperança nossa, Colossenses 1:27, 1 Timóteo 1. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança do cumprimento de uma grande expectativa. Então, expectativa é a situação daquele que espera, né, a ocorrência de algo. O que nós esperamos? A volta de Jesus, né, que é a esperança da glória, né, ou seja, vermos o Senhor como nos prometeu, aleluia, ele encontrando conosco ali nas nuvens. E também, conforme nós lemos o texto da leitura bíblica, né, também temos a esperança ou a expectativa, né, de que a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, ou seja, da nossa própria glorificação. É algo que também nós esperamos, quando receberemos um corpo glorioso, seremos libertos desse corpo que se corrompe, né, não teremos mais o corpo do pecado, né? Aquele que herdamos de Adão, aleluia, que a cada dia ele morre, né? A cada dia ele se corrompe, ele sofre o efeito do pecado, mas então encontraremos com o Senhor glorificado, aleluia, ressurreto, e também nós seremos transformados, ressuscitados e teremos um corpo semelhante a ele. Então nós temos essa expectativa, essa ocorrência que aguardamos e temos esperança nela. Louvado seja o nome do Senhor, pois sabemos que a palavra de Deus é fiel. Passa os céus e a terra, mas a palavra não passa. Vai passar governo, passou regimes de governo, passa a cultura, passa tudo. Mas a palavra de Deus se cumpre, né? Glórias a Deus. A ciência se multiplica, mas a palavra é fiel e não cai nem um tio, nem um jota dela, sem que tudo se cumpra. Segundo subtópico, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo, Atos 3:6, 1 Tessalonicenses 4:13-14, né, que é o texto que exatamente fala, aleluia, sobre o arrebatamento, sobre aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados, e todos nós encontraremos com o Senhor nos ares. Também a esperança do cumprimento da promessa, Atos 26:6-7, a esperança da justiça, Gálatas 5:5, a esperança do Evangelho, Colossenses 1:5, a esperança do arrebatamento da igreja, também 1 Tessalonicenses 5:8, que diz, né, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Glórias a Deus. A esperança também da vocação, Efésios 1:18, e a esperança da vida eterna, Tito 1:2 e 3, versículo 7. Finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Tito 2:13. Então, tudo isso são expectativas nossas, as quais esperamos com fé, né? Quando lemos e falamos sobre os heróis da fé, né, eles também esperaram e estão, aleluia, aguardando o cumprimento da promessa. E nós, da mesma maneira, né, aguardando o cumprimento da promessa, da justiça, aleluia, do Evangelho, do arrebatamento, da nossa vocação, da vida eterna e de encontrarmos com o nosso Senhor, aleluia, em glória. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali, 1 Coríntios 13:13, né? Que diz, agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior desta é a caridade, né? Ou o amor, conforme outra tradução. Glórias a Deus. E a esperança, ela nos acompanha somente até encontrarmos, né, o alvo da nossa expectativa, até encontrarmos com o Senhor. Pois não precisamos mais esperar
não precisa mais ter fé, porque a gente vai estar, aleluia, experimentando pessoalmente, aquilo que aguardávamos. Terceiro subtópico, Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual, 1 Pedro 1:3. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, Romanos 15:13. 1 Pedro 1:3 diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. E Romanos 15:13, ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz, em crença para que ambos deis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então também é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Glórias a Deus. A partir da regeneração, a partir de termos o Espírito Santo habitando em nós, sendo o templo dele, glórias a Deus. Ele gera tudo isso em nós, gera fé, gera amor, gera esperança. Então ele derrama isso em nossos corações e nós podemos estar firmes, glórias a Deus. Se nos afastarmos do Senhor, tudo isso esfria, apaga. Mas enquanto andamos, aleluia, próximo do Senhor, sentimos mais essa alegria, essa expectância. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, quanto mais andarmos com o Senhor, estivermos perto dele, sentimos essa alegria, essa viva esperança. Logo por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo de nossa jornada ao céu. Hebreus 10, 32 a 36. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles. Sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança da vida eterna com Deus. Glórias a Deus. Quando nosso alvo é o céu, quando estamos preocupados, aleluia, com a eternidade, certamente nada nos abalará. Aleluia. O problema é que hoje, infelizmente, muitos dão ouvido a um falso evangelho. Aquele que só fala do ter, só das coisas materiais, só de prosperar financeiramente aqui na terra. Não é que Deus não nos abençoe, mas as pessoas colocam seu coração nesse tesouro. E assim elas não têm firmeza nenhuma. Mas com o nosso alvo é o céu, nada nos separará do amor de Cristo. Glórias a Deus. Em Hebreus 10, 32 a 36, a gente fala sobre essa âncora que nos permite ficar firme, aleluia, em nossa posição de crente, de cristão, daqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em parte foste feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Glórias a Deus. Então havia muito sofrimento, muita perseguição nesses dias. Glórias a Deus. E em cada era, o inimigo inflige ataques diferentes, aleluia, contra a sua igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então não podemos esmorecer nem ficar abatidos diante dos ataques. Nós estejamos convictos para onde vamos, aleluia, o fim da nossa jornada, e que vale a pena ser fiel até o fim. Louvado seja o Senhor. Segundo tópico, a perspectiva escatológica da esperança cristã. Primeiro subtópico, a Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis nos revela isso. Felizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Então Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Então Deus tem o desejo de nos reconciliar no ministério de Cristo, reconciliar todas as coisas em Deus. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Em Efésios 1:10, lembra, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus
como aqui estão na terra. O propósito de Deus é que tudo volte a ser restaurado, né? Glórias a Deus. Os homens têm a oportunidade de fazer parte dessa restauração quando crê, quando aceita Cristo como seu Salvador. Né? Então o Senhor tem poder de nos reconciliar. Essa promessa originou no Éden, com o descendente da mulher, e se revela hoje, por meio de Cristo, como fio condutor das Sagradas Escrituras. Gênesis 3,15, Apocalipse 12,9. Então o Senhor Jesus é o princípio e o fim, né? É o alfa e o ômega. Ele está lá em Gênesis, na promessa que Deus faz, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, ali era uma promessa messiânica, falando de Jesus, aleluia, e vai até o fim. O Senhor consumou a nossa vitória na cruz, e em Apocalipse revela que Ele é o alfa e o ômega. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é o fio, né? Toda a Bíblia, aleluia, fala a respeito disso, né? Dessa maravilhosa e tão grande salvação. E o segundo subtópico, a esperança no porvir, traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, o que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro, Romanos 15,4. Nesse aspecto, que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós, Romanos 8,18. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo no coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Glórias a Deus. Né? Então, vimos os mártires que morreram, né, que sofreram sem negar a Cristo, né? O próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo tremendo, né? Porque ele tinha, né, autoridade ali, os fariseus, né? Ele tinha prestígio, ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, mas ele trocou tudo isso, ele reputou tudo isso a esterco, aleluia, para poder alcançar essa glória. Tinha preocupação de não trabalhar em vão, como ele mesmo ensinava, aleluia, a Timóteo, para que tivesse essa convicção e fossem santos e irrepreensíveis. Glórias a Deus, para chegar até o fim, para combater o bom combate. Glórias a Deus. Então, nada que ele sofria, todas as aflições, açoites, perseguições, naufrágio, né? Então, nada daquilo fazia com que ele perdesse essa expectativa, essa esperança. Aleluia. Ele mesmo disse que nada pode nos separar do amor de Cristo. E a Bíblia nos revela coisas gloriosas, coisas inefáveis que esperam aqueles que permanecem até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia nos produz esse gozo, essa alegria, pois nos mostra um caminho excelente. Em um final, e quando completarmos a jornada, estaremos, aleluia, contemplando tudo isso. Bendito seja o Senhor. Por isso morreram, por isso sofreram por amor a Cristo e não esmoreceram, não negaram a fé. Mas hoje, como já falamos, né, as armas do inimigo são sutis e têm atacado, né, a igreja com falsas doutrinas, falsos mestres, falsos pastores e profetas. E muitos se detêm, né? Tem comichão no ouvido, não suportam essa doutrina e vão atrás de doutores, né, ou de mestres que falam aquilo que lhe agrada, falam aquilo que lhe sacia, né, a fome do seu ego, do seu desejo, da sua concupiscência. Que Deus tenha misericórdia, possamos fazer como Jesus falou a Ananias. Ananias, este para mim é vaso escolhido. Vá lá e eu o mostrarei o quanto ele vai padecer em meu nome. Então vale a pena sofrer perseguição, aleluia, ser fiel até a morte e herdar a coroa da vida e não ficar, aleluia, embaraçado por negócio desse mundo e com esses falsos mestres que ensinam, que nos fazem desviar do caminho do céu. Esse é o subtópico, porque uma doutrina da esperança. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo e da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. 1 Tessalonicenses 4, 13-18. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Né? E Paulo, como escreve aos Tessalonicenses, exatamente diz isso, né? Para que não sejais como aqueles que não têm esperança. Né? Enquanto o mundo não tem essa esperança, fica tateando, querendo achar o caminho para onde vai depois da morte. Aleluia, a Bíblia nos revela
E Paulo dava esperança ali aos crentes tessalonicenses que estavam preocupados porque muitos crentes já haviam morrido e Jesus não tinha voltado. Mas Paulo mostra que até aqueles que morreram já estão em vantagem, porque já estão no paraíso de Deus, aguardando também, aleluia, essa ordem para serem ressuscitados e precederem aqueles que vivem, aqueles que estarão sendo também transformados, mas se encontrarão com Cristo na mesma ocasião. Louvado seja o nome do Senhor. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Hebreus 10, 23. E o terceiro tópico é a esperança cristã como âncora da alma. Então, esse que foi a verdade prática da nossa lição. Fala também no título, que é a marca do cristão, essa bendita esperança. Então, vamos falar sobre essa âncora. Primeiro subtópico, nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa em uma corrente grossa e lançada no fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. Então, vem a tempestade, vem as ondas e o navio não se move dali daquele lugar. Ele balança para lá, balança para cá, mas permanece firme. E o escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Hebreus 6, 18 e 19, que diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. E o verso 20 ainda diz: onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Glórias a Deus. Então, esse véu que na terra simbolizava pela separação do santo do santo, Jesus já penetrou e nós estamos como se ele tivesse uma corda, ele é a nossa âncora, amarrado em sua cintura e nós estamos também presos. Aleluia. E temos essa esperança de um dia ver o cumprimento de toda a palavra. Aleluia. E não nos mover, porque estamos ligados em Cristo que penetrou como nosso precursor além do véu. Bendito é o Senhor. Porque a esperança do crente é a melhor. Esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Para eles a esperança é a última que morre, mas a nossa não morre mais. Ela ressuscitou, ela está viva eternamente. Glórias a Deus. A nossa convicção é perfeita em Cristo. As pessoas esperam muitas coisas. Estamos em um ano político. Quantos ouvirão as promessas e esperarão? E depois a gente sabe que a decepção é comum após as eleições. Mas nós esperamos naquele que não mente, naquele que é fiel. Glórias a Deus. Sua palavra é perfeita, maravilhosa, o plano de Deus. Quando a gente examina as Escrituras, a gente vê como Deus é maravilhoso. Nós não somos nada, não merecemos nada, mas Ele nos amou de tal maneira, glórias a Deus, e nos dá então essa certeza, aleluia, da nossa salvação, da vida eterna, da justiça, de encontrar com Cristo, do céu, tudo isso, como nós já estudamos. Então, dessa forma, trata-se de uma esperança vã, a dos homens. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar sua esperança em astrologia, piromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido, já que a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. Colossenses 1:27, a única que dava realmente motivo, razão para os crentes até morrerem ali no Coliseu, serem perseguidos em Roma, serem perseguidos pelos judeus, serem apedrejados como Estevão. Então, a esperança que garante essa firmeza, essa fé é em Cristo, Filho de Deus. Aleluia. E essas outras filosofias, religiões, política, a gente sabe que são esperanças vãs.
pessoas que prometem e não podem cumprir. Tudo que é fora, né, da revelação da palavra de Deus, a gente sabe que é ou doutrina de homens ou doutrina de demônios, como vimos aqui também a questão de esperar, né, no outro, como na política, né, no Salvador da pátria. Né? Espere no Salvador do céu, que é melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus. 1 João 3, 2 e 3. E diz: amados, somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Né? Então, para que alcancemos, também existe uma condição, né? Permanecer santo, permanecer puro, com as nossas vestes sempre limpas, lavadas no sangue do Cordeiro. Né? Filhinhos, não pequeis. Né? Se tornou-se impuro, se tem alguma coisa que, aleluia, que manchou a sua roupa, né? que feriu a santidade a qual Deus espera que vivamos, vamos nos arrepender, vamos buscar nos purificar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que no Antigo Testamento, né, que ali é aquela questão das cerimônias, dos ritos, do judaísmo, que eram sombra, né, a ser revelada agora no Novo Testamento, a gente vê que a pessoa ela podia se tornar impura, mas tinha também o caminho para se purificar. Glórias a Deus, para que nós um dia sejamos como Cristo, alcancemos, né, com perseverança o final dessa jornada, devemos andar purificados. A palavra nos purifica, aleluia, nos arrepender, o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Mateus 25, 1 a 13. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia que nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Lucas 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glórias a Deus. Então nós devemos estar fazendo como os discípulos do Senhor Jesus, né? Ou seja, viver como se Cristo voltasse hoje. Essa doutrina da iminência é algo que todo cristão tem que estar vivendo, entendendo que a hora de Cristo ninguém sabe nem o dia nem a hora. Quem anunciar é falso profeta. Então pode ser agora, pode ser daqui a um minuto, pode ser antes de domingo, então ninguém sabe o dia nem a hora. Temos que estar aguardando o Senhor e por isso devemos estar nos purificando. Não adianta ficar brincando com pecado, nem ter pecado de estimação ou oculto. Que Deus nos guarde disso e para que estejamos realmente vivendo essa viva esperança, temos que estar nos santificando a cada dia, aguardando o Senhor. Né? Segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Né? Então, estejamos a todo tempo preparados para subir. Conclusão. Lutas de sabores, provações, morte, e entre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso, firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a convicção da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Né? Hebreus 10, 23. Louvado seja o nome do Senhor. E tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Graças a Deus, irmão. Então, estamos quase chegando no final da lição, né? Falando sobre essa trajetória, sobre essa jornada. Na próxima lição, eu vou falar sobre a cidade celestial. E enquanto estamos caminhando, temos essa âncora, essa possibilidade de estar firme. Vem o vento, vem a tempestade, vem o nosso adversário que está contra nós. Aleluia. Vem o desânimo, vem a desesperança, quando às vezes estamos até murmurando, vem o pecado para nos embaraçar, mas a gente pode confessar e abandonar. Podemos resistir à tentação e podemos estar sempre firmes e constantes até a volta de Cristo, graças a essa âncora que temos no céu, né? Nos segurando, nos sustentando
para chegarmos à cidade celestial, que é a nossa próxima lição. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos mais uma vez por essa lição rica e abençoada. Possamos, Pai, estar, aleluia, aguardando, Pai, com alegria, com perseverança, Pai, as suas promessas se cumprirem. Pai, a sua volta, podemos encontrar com o Senhor nos ares, Senhor Jesus, ter um corpo transformado, a vida eterna e reinarmos com Cristo. Deus Santo e Poderoso, nos ajuda a ficar firmes, Pai, a combater o bom combate, aleluia, percorrer a carreira e guardar a fé, como o apóstolo Paulo. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, abençoa cada aluno da escola dominical, cada professor, cada servo teu, Pai, que contribui para essa obra e ama essa obra. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.